Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha história com a maternidade e como eu resolvi ajudar outras mulheres, outras mães neste momento da vida. Mas antes de eu começar a falar, se inscreve lá no nosso canal, curte aí já, coloca um comentário e curte a gente nas redes sociais também, tá bom? Vamos lá? A minha história com a maternidade é bem complexa, assim, e bem longa. Vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Eu sou psicóloga, formada já desde 2002, então eu tenho uma trajetória longa aí na psicologia hospitalar e depois na psicologia da saúde. E nunca imaginei eu ser mãe, nunca me imaginei como mãe. E eu sempre fui muito direcionada a essas questões dos estudos, a questão de conquistar uma carreira, ser alguém enquanto profissional, e ser mãe ficava fora dos meus planos. Até que eu estava prestes a fazer 30 anos de idade, quando o desejo de repente surgiu, assim. Eu já era casada há um bom tempo, a gente já tinha um relacionamento sólido, já tínhamos conquistado o nosso trabalho, um trabalho fixo, estável, uma casa. Então, todos esses sonhos que normalmente a gente tem, a gente já tinha conquistado. E eu também já tinha feito meu mestrado, feito minha pós-graduação. Estava bem satisfeita profissionalmente em termos de estudo em relação a isso. E aí surgiu dentro de mim a vontade de ser mãe. Na verdade, acho que surgiu a vontade de ter mais alguém ali naquela casa, naquele momento, alguém que a gente pudesse cuidar, alguém que pudesse preencher alguma coisa que pra gente naquele momento estava faltando ali, né? E ser mãe surgiu assim muito repentinamente. Então eu e o meu marido, nós conversamos muito sobre esse desejo que vinha nascendo, de como seria, como que a gente viveria, como seria a nossa velhice sem filhos. E aí foi nascendo, foi crescendo cada vez mais esse desejo de ter uma criança ali com a gente. E então eu parei de tomar a pílula, que eu tomava há 15 anos. Eu parei de tomar e achando que ia demorar muito tempo para engravidar ainda, né? Pelas histórias de amigas, histórias pelo que a gente lê, né? E em um mês eu estava grávida. E então a vida mudou completamente, assim. Depois que eu me tornei grávida, gestante, tudo se direcionou àquela gestação, aquele bebê. Tudo era envolto nisso. Parece que todas as outras coisas que eram tão importantes para mim não tinham mais sentido. O único sentido que tinha era aquele bebê que estava vindo. Então eu passei a gestação, né, os 9 meses de gestação foi tranquilo, até apesar de eu ter tido muito enjoo, vomitado bastante, mas foi uma gestação tranquila e desejava um parto normal, porque toda a minha família tinha tido parto normal. Minha avó teve 12 filhos, vários em casa, a grande maioria em casa. Então, eu achava que o parto normal era natural, que eu tinha que vivenciar a maternidade como a maternidade era. Então, eu tinha que vivenciar todos os aspectos dela, era isso que eu queria naquele momento. Mas eu nunca tinha me aprofundado nesse mundo materno, não sabia que parir no Brasil era tão difícil, que tinham várias outras coisas que influenciavam ali naquele momento. Não tinha nenhuma noção disso. Então a única coisa que eu sabia é que eu tinha que ir para o hospital de 5 em 5 minutos ali, a contração, e eu tinha que ter 4 centímetros de dilatação para conseguir internar. Fui ter o bebê no SUS, porque sabia que também era uma boa assistência, que era até o maior número de partos normais, mas só isso que eu sabia. E lá eu não sabia de mais nada. E lá fui eu, né? Fui internada e toda uma situação aconteceu ali durante a internação, tinha mecônio. A médica observou muito mecônico, achou que os batimentos cardíacos estavam
caindo do bebê ali, estavam irregulares e acabou sendo uma cesárea. Então eu sempre falo que a minha primeira grande frustração na maternidade é ter passado pela cesárea. Apesar de naquele momento que a médica falou que seria uma cesárea, que ela não estava confiando ali, que ela estava com medo, eu, nossa, entreguei minha vida para aquele momento. Eu sempre conto assim que... Eu sempre falo que naquele momento, se me abrissem ali sem anestesia, sem nada, para salvar a vida da minha filha, eu deixava que isso acontecesse. Mas o que importa é que assim, aí depois do nascimento da minha filha, já ali no hospital, durante a internação, fiquei internada 3 dias, foi uma mudança absurdamente incrível assim, em mim. Eu via coisas, eu sentia coisas que eu nunca senti na vida. Os sentimentos rolavam, eu chorava desesperadamente, coisas que eu não vivenciei antes. Eu sempre fui uma pessoa muito controlada nos meus sentimentos, que conseguia ter muita empatia com meus pacientes, mas ao mesmo tempo eu era muito estável em tudo que eu sentia e que eu vivia. E a partir dali eu vi que eu perdi o controle. Eu não tinha mais controle de nada naquele momento. Realmente, aquele ditado que o nosso coração pulsa fora do nosso corpo, foi essa realmente a sensação que eu tinha ali naquele momento. E ali eu morri também. Essa é uma das coisas do parto e do puerpério, né? A gente morre enquanto pessoa, para depois renascer enquanto mãe. Mas eu não sabia de nada disso. Então... Para mim foi um período muito complicado no pós-parto. Tive algumas dificuldades com a amamentação, mas que logo foram sanadas, assim, eu consegui amamentar, que era outro grande desejo. Mas eu tive muitas dificuldades, principalmente relacionadas ao emocional. Eu me via ali com aquele ser para cuidar e eu achava que aquilo era responsabilidade completamente minha. Eu não delegava aquilo para mais ninguém, até para o meu marido, que ajudava muito, me ajudava muito. Era difícil eu delegar. Minha mãe não teve a oportunidade de dar banho na criança. Só depois de alguns meses eu consegui fazer isso, deixar a minha mãe dar banho e cuidar e ficar com o bebê. Então, eu vivi muitos momentos, um baby blues muito forte, e depois que se tornou... Hoje eu avaliando e vendo, eu vejo que eu tive uma depressão pós-parto, e foi aí, com esse baby blues, com todos esses sentimentos que apareceram ali no pós-parto, que eu comecei a estudar sobre a maternidade, sobre o lado emocional nessa fase da vida, e comecei a me apropriar mais disso, do que estava acontecendo comigo, entender melhor, porque eu até mesmo como psicóloga, eu achava que a depressão pós-parto, ela era aquela depressão que a gente vê nos filmes, né? Aquela depressão que a mãe odeia o bebê e que ela não cuida do bebê e não quer cuidar do bebê. E aí eu fui aprender que não era bem assim, né? Que a depressão pós-parto, ela tem todos os sentimentos depressivos como as outras depressões, nas outras fases da vida. E ela não, essa questão dela com o bebê pode acontecer, ter esses sentimentos mais negativos em relação ao bebê, mas não é apenas esse sintoma. Mas eu sofri muito ali naquele período. Foi um momento muito difícil, precisei de muito apoio ali da minha família, do meu marido, para eu me reconstruir enquanto mulher. Então foi um processo bem desgastante, que demorou alguns anos para eu conseguir me reencontrar novamente e perceber que realmente tudo tinha mudado, perceber que eu tive perdas, sim, eu tive perdas, mas também tive muitos ganhos. E acho que isso é muito importante ali nesse período, né? A gente entender e perceber que vão haver perdas, mas também vão haver muitos ganhos. Então eu viver esse luto de tudo que eu tinha perdido, da mulher que eu era, daquela vida que eu tinha, daquela vida acadêmica, de estudo, desses interesses, aquilo não fazia mais sentido para mim. Então quem eu era agora, quais eram as coisas que me faziam sentido, parecia que era só a criança que me fazia sentido, nada mais fazia sentido, nem o meu marido, nem minha família.
Então foi muito difícil eu reconstruir isso e entender que eu poderia ser várias Camilas ali juntas, né? E aí, quando eu fui me reconstruindo, fui descobrindo essa identidade novamente em mim, surgiu o desejo de ser mãe novamente. Esse desejo já também com as cobranças da filha para ter uma irmã, e foi quando a gente teve nossa segunda filha. O meu desejo realmente era ressignificar todo o processo que eu tinha vivido com a minha primeira filha e ressignificar ele, vivendo ele de uma outra forma. E realmente foi muito diferente toda a vivência que eu tive com a Laura, que é a minha segunda filha. Eu já tinha muito mais conhecimento técnico, vamos dizer assim, e a experiência vivida, né? Então eu pude realmente vivenciar aquele segundo puerpério de uma maneira completamente diferente que foi o segundo, apesar de todas as circunstâncias que ele sim estava envolto ali, que depois eu conto para vocês em um outro vídeo. Mas foi um puerpério que a gente se preparou mais, meu marido entendia mais minhas necessidades, então ele pôde me ajudar melhor. A minha família, de outra maneira, também pôde me ajudar melhor ali naquele momento, do jeito deles, com a possibilidade de ajuda que eles podiam dar. E tudo foi de uma maneira muito mais tranquila. Então eu sempre falo a frase de que a Laura parece que trouxe a minha felicidade de volta. É uma responsabilidade grande deixar isso para uma criança, né? Parece, mas é uma realidade. Ela fez com que aquele puerpério, aquele segundo puerpério que eu vivi, realmente foi onde eu me redescobri, eu me reencontrei, eu comecei a encontrar outras coisas que faziam sentido na minha vida, outras coisas que eram importantes. E uma delas que fez muito sentido, que me trouxe a ser o que eu sou hoje e a ajuda que eu dou para as mulheres que eu atendo. Uma das coisas que me trouxeram a ser quem eu sou hoje, a querer ajudar outras mulheres, foi justamente descobrir esse lado da psicologia perinatal, descobrir o lado da doulagem e o lado que eu poderia dar apoio para outras mães e para que elas não vivessem o que eu vivi do jeito que eu vivi. Que elas poderiam estar vivendo isso de uma maneira mais tranquila e mais leve com a minha ajuda e com a minha experiência, né? Então foi aí que eu comecei a estudar mais mesmo, me aprofundar mais no tema, a participar de grupos de apoio para mim mesmo, enquanto mãe, a me desenvolver enquanto profissional dessa área da perinatalidade. Achei muito importante fazer o curso de doula, para eu entender melhor como é que funcionava esse mundo. Em 2018 eu me formei doula, e aquilo realmente foi um divisor de águas na minha vida profissional. Foi ali que eu vi que realmente o que eu queria era estar do lado das mulheres naquele momento da gestação, do parto, do puerpério. O quanto eu podia contribuir para elas naquele momento. Aquilo me realizou profundamente. Eu conheci mulheres incríveis que trouxeram experiências incríveis, conhecimentos incríveis e que me fizeram evoluir muito, crescer muito. Acompanhei alguns partos domiciliares que foram fantásticos, com mulheres divas, assim, perfeitas, parindo, trazendo com uma força incrível, trazendo seus filhos ao mundo. E acho que acompanhar todo esse processo foi também me transformando e falando o quanto eu poderia estar cada vez mais presente na vida de muito mais mulheres e não só daquelas que a gente podia acompanhar ali virtualmente. E aí foi quando surgiu a ideia também agora, em 2020, de estar ampliando esse trabalho de apoio, esse trabalho de doação para outras mulheres que também estão nessa fase, que não estão aqui do meu lado, não estão tão pertinho de mim, mas que podem estar comigo através dos meios virtuais, através da internet, que está aí para unir tanto as pessoas, né? E então nasceu o Beabá da Família. E o Beabá da Família nasceu com esse intuito mesmo, de aproximar as mães, aproximar as mulheres, de criar uma rede de apoio entre todas essas mulheres, que eu possa estar oferecendo para ela tudo que eu conheci, o que eu vivi e o que eu sei, e que pode ajudar elas a ter uma maternidade
muito mais tranquila do que a que eu tive. Não quero ver as mulheres vivendo e tendo aquela experiência que eu tive no passado. Acho que essas coisas podem ser melhores. A maternidade pode ser vivida com felicidade, com qualidade. Lógico que a gente respeita cada caso, a gente sabe que é uma complexidade enorme essa questão das nossas vivências pessoais, mesmo porque as interferências externas são inúmeras, mas acredito que com algum conhecimento e uma rede de apoio eficaz, a gente pode sim viver essa maternidade muito melhor do que aquela que eu vivi lá no passado. Tá bom? Acho que essa é um pouquinho da minha história com a maternidade e como eu me tornei o que eu sou hoje. E espero ajudar muitas pessoas com essa minha experiência e com todos os conhecimentos que eu adquiri até hoje. Tá bom? Beijo pra vocês. Não esquece de curtir lá nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. Curte aqui também o vídeo se você gostou. E deixa aí seu comentário que a gente conversa um pouquinho sobre isso. Beijo, vamos junto?